Dona Margarida, uma mulher simpática, sempre teve maus hábitos alimentares. Seus dias eram preenchidos com fast food e doces, ignorando os sinais de seu corpo. Com o tempo, sua saúde começou a deteriorar, e ela percebeu que algo precisava mudar. Os desafios surgiram quando Dona Margarida decidiu enfrentar sua situação. O vício em alimentos pouco saudáveis era forte, mas com determinação, ela buscou a ajuda de profissionais de saúde. Inicialmente, resistiu às mudanças, mas gradualmente incorporou alimentos mais nutritivos em sua dieta. A reabilitação não foi fácil. Dona Margarida enfrentou tentações constantes e momentos de desânimo, mas persistiu. Adotou hábitos de exercícios regulares e descobriu o prazer em preparar refeições saudáveis. Sua jornada não apenas transformou sua saúde, mas também inspirou amigos e familiares. Hoje, Dona Margarida é um exemplo vivo de garra e determinação. Sua vida mais saudável não apenas a beneficiou, mas também inspirou outros a buscarem uma qualidade de vida melhor. A reeducação alimentar tornou-se sua aliada, e sua história é um testemunho de que é possível mudar, independentemente dos desafios enfrentados. Bom, meninas, como eu sei que daqui a pouco o pessoal começa a chegar, eu tô fazendo almoço pro Kaique e eu já vou mostrar pra vocês o que eu vou comer. Aqui é um mexidinho de berinjela que sobrou de ontem. Aqui tem um pouquinho também que sobrou de ontem, é brócolis na manteiga. E aqui eu tô fazendo um omeletão, tá? Então eu vou comer um pedaço desse omelete aqui, que é com tomate. E vou comer um pouquinho da berinjela e só. Esse aqui eu vou deixar pro Kaique. Então eu vou dividir esse omelete com ele, tá? Aí ele tem arroz, tem feijão pra ele comer. E esse vai ser o meu almoço. Omelete e um pouquinho dessa berinjela. A paz de Deus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Alexandre CCBens Oficial. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Comigo também está tudo ótimo, graças a Deus. Bora para mais um vídeo? 19 graus nessa terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023. O dia amanheceu assim. Ontem eu joguei produto aqui na piscina, já decantou, que eu tô vendo. A hora que eu chegar do trabalho eu faço a aspiração. Os pássaros lentamente já estão cantando. Galo também, né? Você acha que o galo não vai fazer a parte dele? Olha essa piscina como tá bonita. Bora trabalhar então, gente. São 5 horas e 4 minutos. Bora lá, que hoje promete. Terça-feira abençoada. Dia de muito trabalho. E dia de bastante afazeres aqui na chácara. Quando eu chegar. Só glória. Vou tirar o carro aqui. Deixa eu contar um testemunho pra vocês. No dia do
do ensaio. No momento da janta que teve aqui na chácara, nós tivemos uma notícia muito triste. Em frente à minha chácara aqui, alguém furtaram um dos carros dos irmãos, nossos irmãos aqui na chácara. Nós ficamos bastante abatidos, né? Todo mundo jantando, felizes, e poucos souberam disso, que havia furtado um veículo aqui, né? Então passamos aí os dias aí muito chateado, mas graças a Deus, irmãos, ontem à noite, nessa noite de ontem para hoje, Deus fez com que esse carro aparecesse. Então nós estamos glorificando a Deus por mais uma vez Deus se mostrar presente no meio de nós. A união da Irmandade em orações moveu os céus e o Senhor fez com que esse carro aparecesse. Não tem detalhes de como foi, mas o importante é que Deus se fez presente entre nós. Isso foi na sexta? Na sexta, sábado, domingo, segunda. Demorou 3 dias. Em 3 dias o carro apareceu. Louvado seja Deus. Nossos irmãos que me acompanham, que sabia do caso aí, que se comoveram, pode dar glória a Deus, porque Deus fez esse milagre aí de aparecer o carro, porque é difícil, irmãos. A gente sempre tem aquela palavra de motivação, de incentivar, vai aparecer, se Deus quiser, né? Mas quem passa por isso sabe que é muito difícil aparecer um carro, né? Quando é um carro que tem seguro, beleza, né? A pessoa tem aquela despreocupação porque tem os meios, não vai ficar sem carro, mas aí quando não tem, né? Então graças a Deus, Deus se fez presente e o carro do nosso irmão apareceu. Estou muito contente, irmãos. Estou muito feliz porque a gente quer fazer alguma coisa, as nossas mãos não alcança, né? Mas com o joelho no chão, de toda a Irmandade se comovendo em oração, moveu os céus e Deus fez essa obra aí pra gente poder contar que Deus apareceu na nossa vida. Então a gente tem que ter fé. Quando acontecer alguma coisa, a gente tem que ter fé que Deus vai aparecer. Assim Deus opera. Se nós não tivermos fé, como diz, a fé sem obras é morta. Então deu aquele ânimo, né, na Irmandade, deu aquele gás, né, porque Deus se mostrou presente entre nós, certo? Então se você tem algo na sua vida que você tem como perdido, basta você ter fé, muita fé, né, que Deus vai aparecer na sua vida, certo? Bora lá, gente, vamos de vlog.
Meus irmãos, eu vou nesse momento dar para vocês 4 dicas muito importantes para vocês de como educarem seus filhos nos dias de hoje. Você já reparou no quanto o mundo de hoje está mudado? O quanto nossas famílias têm hábitos e valores diferentes de 20 anos atrás? Pois é, mudou bastante, né? Mas muitas vezes, irmãos, esquecemos que as nossas crianças também estão diferentes. O que mudou no mundo, a percepção que temos no mundo, depende muito das nossas experiências. Por exemplo, uma pessoa mais velha enxergará mudanças muito maiores no mundo, pois ela viveu várias gerações. Ela verá o quanto a economia e os valores morais mudaram, a forma com que se ganha e gasta dinheiro nos dias de hoje, o modo com que os outros se relacionam por meio de internet, etc. Mas para uma criança, nada mudou, já que ela se conhece, o mundo dela e que os adultos a ensinam. Daí vemos o quanto é tão importante educarmos de maneira correta. As famílias também mudaram. De certa forma, a família continua a mesma, tendo como base o casamento e os filhos que formam a sociedade. Mas se formos parar para analisar, a estrutura familiar tem sido abalada por vários motivos, e eu quero citar para vocês 3 motivos. Primeiro, as relações conjugais estão menos estáveis. Os números são claros. O índice de divórcio no Brasil cresceu 45% na última década. Com isso, teremos crianças com menos equilíbrio emocional para enfrentar as crises da vida. Segundo, os pais estão convivendo cada vez menos com os filhos. Os pais têm estado cada vez mais no mercado de trabalho, seja para prover o sustento da família ou para acumular bens. Como consequência, os pais têm tido negligenciado a formação moral e espiritual dos seus filhos. E o terceiro, os filhos estão cada vez mais independentes. A tendência é que os filhos aprendam a se virar sozinhos cada vez mais e serem menos ouvidos em relação aos seus gostos, sonhos e escolhas de profissões e relacionamentos. Com isso, os amigos, internet e outros meios de comunicação serão seus professores, fazendo com que os valores familiares percam a força. Quero falar da importância de educar os filhos no caminho de Deus. A sociedade diz que cada um sabe o que é bom para si, mas só Deus, que nos criou, pode dizer o que realmente é melhor para cada um de nós. Infelizmente, as crianças de hoje aprendem que elas precisam ser felizes a qualquer custo, mesmo que isso faça quebrar compromissos com Deus e com as pessoas. Elas aprendem também que têm o direito de viver sua sexualidade na intensidade que quiser, com quem quiser, mesmo que seja com alguém do mesmo sexo. Elas são educadas a escolher sua própria religião e não seguir nenhuma, já que todos os caminhos levam a Deus. Mas será que isso é verdade? Pelo que lemos na Bíblia, somente Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus e pode nos dar a salvação eterna. Agora tente imaginar a confusão que acontece na mente das crianças. Os valores do mundo parecem ser bem mais atrativos para elas, e por isso, desde os primeiros livros da Bíblia, vemos a responsabilidade de educar os filhos no caminho de Deus, pois só eles conduzem a uma vida abençoada. Um dos textos mais claros está em Deuteronômio 6, do 1 ao 9. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou, que eu lhes ensinasse, para que vocês o cumpram. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o nosso Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração.
Ensine-a com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-a na testa. Escreva-as nos batentes das portas, na sua casa e nos seus portões. Deuteronômio 6, 1 ao 9. Diante dessa passagem, quero compartilhar 4 dicas para você ensinar seus filhos a obedecerem. Para obedecerem a Deus e terem uma vida bem-sucedida. Primeiro, você deve viver e ensinar esses valores, os valores de Deus, nos foram deixados para vivermos e ensinarmos os nossos filhos. O versículo 1 diz: Esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram. Deuteronômio 6, versículo 1. Então não fuja dessa responsabilidade. A escola e a igreja têm suas responsabilidades, mas não pense que os seus filhos irão aprender esses valores lá. Se vocês não derem o exemplo dentro da casa, por exemplo, um filho nunca irá se interessar pela leitura da palavra se não ver os pais lendo a Bíblia em casa. É por isso que a Bíblia recomenda: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Viver os valores eternos de Deus não é fácil, mas não podemos desistir. Mesmo contra a enxurrada de informações erradas, devemos escolher viver e ensinar os valores que Deus nos deixou na sua palavra. Segundo, cuide da sua saúde emocional e espiritual. Você sabia que o clima dentro de casa depende quase 100% de como os pais estão emocionalmente? Por isso, não desconte seus problemas nos seus filhos. Lembre-se que você pode até esquecer dos momentos de nervosismo, mas eles podem ficar marcados para o resto da vida. A sua saúde espiritual também é muito importante na criação dos filhos. Por exemplo, se você dá muita importância às coisas de Deus, seus filhos irão querer fazer o mesmo. Se seus filhos veem você lendo a Bíblia e orando, eles vão entender que isso é fundamental. Terceiro, priorize a formação de seus filhos. Se você é daqueles que gosta de fazer as coisas de qualquer jeito, então não seja pai ou mãe, pois cuidar dos seus filhos é um trabalho para a vida toda. Veja o que a Bíblia diz: ensine-a com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6, versículo 7. Perceba nessa passagem que a educação deve envolver as situações cotidianas, incluindo a comunhão no lar, quando estiver sentado em casa, os lugares que você vai quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. A preocupação em educar os filhos no caminho de Deus deve acontecer o tempo todo, pois a escola, a televisão, as amizades, a internet, etc., expõem valores que na maioria das vezes não condizem com os ensinamentos bíblicos. Educar o caráter é o principal investimento que você pode fazer por seus filhos. O resto, conhecimento, dinheiro, carreira, etc., ele pode aprender com o tempo. Se você for um cristão de verdade em casa, você terá feito metade do serviço. A outra parte é concluída com suas palavras. Por isso, ensine seus filhos a amar o próximo, orando por aqueles que eles não têm afinidade, etc. Ensine-os a ler a Bíblia lendo junto com eles. Ensine-os a serem generosos, dando bons exemplos de generosidade. Ensine-os a valorizar a igreja, sempre destacando os aspectos positivos de se viver em comunhão com os irmãos. E o quarto, encontre maneira criativa de educar seus filhos. Repare no versículo 8 e 9, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva
nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6, versículo 8 e 9. Geralmente, aprender os valores da vida é visto pelas crianças e adolescentes como algo chato e cansativo. Por isso é tão importante que você encontre formas de tornar esse aprendizado agradável. Verifique que são seus dons e facilidades. Por exemplo, se você sabe contar história da Bíblia, que ensinem bons valores, faça isso. Compre livros e filmes que contenham valores eternos e converse sobre o que viram. Leve-os para um passeio na praça ou no parque e tente incluir as mensagens que você quer passar no contexto em que vocês estiverem. Fazendo isso, você entenderá o quanto este versículo é real. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22, versículo 6. Amém.